Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao Portal Octopus. Eu sou Fernando Borsato e estou aqui criando uma jornada com vocês sobre sustentabilidade. E o vídeo de hoje a gente vai discutir sobre a importância dos stakeholders, ou das partes interessadas, para uma gestão sustentável. Vamos lá? Antes da gente definir stakeholders, ou em português partes interessadas, vamos entender um pouquinho a evolução dos conceitos. Inicialmente, uma organização ela era uma organização muito de dentro para fora, ou seja, as práticas, as ações, as estratégias, os produtos, eles eram realizados de dentro para a organização, olhando para as principais competências e habilidades que aquela organização tinha e levadas ao mercado. Talvez um exemplo bem clássico disso é o Ford. Os primeiros Fords, que eram aqueles famosos pretos, era daquela forma que tinha que ser criado, era daquela forma que o mercado iria consumir e não haveriam razões para consumir de uma outra forma o carro que não fosse aquele Ford preto. Isso evoluiu. A gente trouxe o consumidor como uma parte importante na discussão de práticas e estratégias dentro de uma organização. As empresas começaram a olhar os desejos, as necessidades, as formas de se relacionar com o consumidor e através deste input, dessa informação de fora para dentro, começaram a discutir práticas e ações para a sua parte estratégica, para o lançamento de produtos, para as ações em todas as vertentes dentro de uma organização. Esse conceito evoluiu para a questão da sustentabilidade. A gente não discute só o consumidor, mas a gente discute outros agentes, outros stakeholders, outras partes interessadas que de alguma forma se relacionam com a empresa. E veja, a definição que eu trago aqui de stakeholders é uma definição de 1995, de Donaldson e Preston, uma definição bastante antiga, mas ela coloca a importância das empresas olharem para os stakeholders, que são pessoas, grupos, entidades que de alguma forma demonstram um interesse legítimo para alguma organização e que esse interesse legítimo ele pode ser olhado de uma forma individualizada ou buscando as intersecções entre os diversos stakeholders. E que esse olhar para os stakeholders, e a gente chama de uma gestão holística, olhando para um todo, é uma forma essencial para que a gente tenha uma gestão estratégica sustentável, eficiente dentro das nossas organizações. Então, dentro desse conceito, pessoal, a gente observa que não só o consumidor é uma parte importante, talvez a mais importante, porque ele é um grande impulsionador de ações e práticas dentro da organização, mas a depender daquilo que a gente realiza, há outros stakeholders com relevante importância. A gente pode trazer aqui fornecedores, empresas de logística, a rede de suprimentos, os colaboradores, um stakeholder bastante importante, a imprensa, as entidades regulatórias, o governo, enfim. A gente consegue fazer um grande mapeamento de quais são as partes interessadas que se relacionam com a nossa organização. Então, com essa compreensão dos stakeholders, das partes interessadas, vamos entender um pouquinho essa relação, né? E a importância dessa relação para a questão da sustentabilidade. Vamos partir do princípio que as ações e as práticas de uma empresa vão gerar impactos aos stakeholders, sejam eles positivos e negativos. A questão do desenvolvimento sustentável é a gente achar um equilíbrio, é achar uma zona de tensão onde que as questões estejam equilibradas entre os interesses das organizações e as necessidades do stakeholder, tentando gerar o máximo possível de efeitos positivos naquele stakeholder que a gente está gerenciando ou que a gente está analisando. Mas vejam que é uma área bem complexa, a sustentabilidade ela não traz respostas prontas, é uma área de ampla discussão, porque mesmo nessa relação com os stakeholders, a gente tem muitas vezes um balanço positivo com um stakeholder, mas um impacto negativo com um outro stakeholder. Quer ver um exemplo? Um exemplo clássico disso é a questão da pesca, é a pesca marítima. Na pesca marítima, a gente sabe que tem uma sobrepesca, ou seja, ao momento que se pescam grandes cardumes, você acaba criando um desequilíbrio ecológico, pescando outros peixes que porventura não eram objeto daquela pesca, né? Isso dá um desequilíbrio num stakeholder ambiental, naquele grande bloco de questões ambientais. Mas veja que, por outro lado, quando a gente fala de pesca, quantas comunidades, quantas pessoas, quantas famílias ou quantos países vivem da pesca como uma atividade primária econômica em seus locais. Então veja que esse equilíbrio, essa tensão é sempre muito sensível e muito complexo de se trabalhar. A gente tem que olhar sim os interesses dos stakeholders, mas tentar olhar essa complexidade de relações e tomar ações e práticas que possam acomodar os interesses desses stakeholders de uma forma mais fortalecida e mais contínua.
Veja que a relação com os stakeholders tem que ser uma relação win-to-win, o melhor possível. Tá? Então, voltando às definições que a gente trouxe sobre sustentabilidade no vídeo anterior, que é tornar algo perene com o tempo, algo contínuo, essa relação ela tem que estar diretamente ligada com os stakeholders, tem que ser uma relação ganha-ganha. Se algo é muito bom para a empresa e não tão bom para os stakeholders, isso não tem perenidade. Porque vai chegar um momento, a organização vai perder legitimidade, vai perder reputação, vai perder mercado, porque isso não é reconhecido pelos stakeholders. O contrário dessa balança também não é legal, porque você não traz a sustentação, a perenidade econômica da organização, na qual os stakeholders estão observando aquela ação, aquela prática como algo bom para eles, mas para a organização aquilo não se sustenta, então você rompe essa relação. Então, essa tensão ela tem que ser gerida no máximo possível de um win-to-win, de um ganha-ganha, como eu equilibro aqui os interesses de organização e de stakeholders. Reforçando, pessoal, é algo extremamente complexo. A gente tem que olhar o conjunto dos stakeholders e certamente você vai estar olhando um stakeholder e trazendo um impacto positivo, mas um outro olhar negativo a um outro stakeholder. Como que eu balanço, como eu tento ser o menos possível negativo no impacto da organização que eu tô trabalhando, certo? Sustentabilidade é algo complexo, é algo que tem que ser debatido e pensado de uma forma muito profunda dentro das empresas para que esse equilíbrio aconteça. Coloco aqui para vocês um desafio, mapeiem os stakeholders da organização de vocês, definam quais são e quais são os impactos positivos e negativos que a sua organização gera com esses stakeholders. A partir deste mapeamento, você começa a ter a possibilidade de discutir práticas e estratégias para fortalecer aqueles efeitos positivos que você vem gerando nos seus stakeholders e para você mitigar aqueles efeitos negativos que você vem gerando nos seus stakeholders. O próximo passo é você juntar tudo isso numa análise única e começar a encontrar essas intersecções dos impactos positivos e negativos, não somente em um stakeholder, mas a um grupo de stakeholders para cada análise que você vai realizar. Então por hoje é isso, pessoal. Agradeço e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!